Olá, estamos aqui juntinho com vocês para mais um episódio do nosso programa Missionando. É uma apresentação da APMT, Agência Presbiteriana de Missões Transculturais, em parceria com a IPP Pinheiros. Sejam muito bem-vindos. Eu sou a Emaerben de Castro e vamos hoje conversar com pessoas preciosíssimas que estão desenvolvendo projetos missionários transculturais aqui no Brasil. E estou aqui também acompanhado com o Kleber. Seja muito bem-vindo, eu sou o Kleber, também sou missionário da PMT e hoje nós vamos falar sobre um tema muito interessante, que são os refugiados e imigrantes que estão aqui no Brasil. Para isso nós temos aqui 3 missionários muito experientes que trabalham há vários anos com este povo, e nós vamos aprender um pouco mais e saber como nós, como igreja, podemos servir e compartilhar o evangelho com aqueles que estão aqui à nossa volta, do nosso lado, aqui no Brasil. Seja muito bem-vindo, muito obrigado por aceitarem o convite. Missões com refugiados e imigrantes. Você fique aqui, nos acompanha, porque nós vamos falar sobre os desafios dessas pessoas que chegam ao Brasil. Nós vamos falar como é que a igreja pode acolher esses imigrantes. E vamos falar também sobre os resultados também e os frutos desse trabalho que já os nossos missionários estão desenvolvendo, né? Sejam muito bem-vindos. Então, nós estamos aqui com um casal muito querido, Pastor Jairo, Kênia, e também com a nossa missionária Rosa. Olá, é um prazer estar aqui nessa gravação. Sou o missionário Jairo, como já foi falado, e temos um privilégio, né, de sermos parte da APMT e servindo agora nesse campo missionário aqui no Brasil para alcançar os imigrantes refugiados e hispanos na Zona Leste de São Paulo. Olá, eu sou a Kênia e, como o meu esposo falou, somos missionários já há alguns anos, né? Só no Peru foram 23 anos que estivemos ali e agora estamos aqui no Brasil desenvolvendo esse ministério com imigrantes hispanos, imigrantes e refugiados também. Desde 2017 que vocês retornaram ao Brasil em São Paulo, né? Isso. Ficamos no Peru desde o ano 93 até 2017. E início de 2017 voltamos com a família, com os filhos e aí começamos esse projeto na Zona Leste de São Paulo, no bairro Cangaíba. De plantação de uma igreja para imigrantes hispânicos e refugiados, principalmente, né? Sim, principalmente. Então, através da plantação da igreja, também trabalho social com eles e tudo que a gente possa fazer para servi-los, servir a comunidade hispana ali, é o que nós estamos fazendo. Que bom, que bom. Nós vamos saber um pouquinho mais desse projeto daqui a pouco. E também a nossa missionária Rosa. Bem, bom dia a todos. Muito feliz de estar aqui com vocês e temos desenvolvido um projeto atual, já findando com refugiados e imigrantes. Imigrantes, a gente trabalhou com os haitianos. Na época da pandemia, houve uma dispersão, alguns para outros lugares do Brasil, outros se dirigiram para os Estados Unidos e outros países. Depois, aí houve a necessidade, tendo em vista a grande quantidade de afegãos chegando ao Brasil. Então, fui trabalhar na ONG Aprisco e servir ao Senhor, recebendo esse povo, amando, ministrando para eles, dando aula de português. Foi um trabalho muito bonito. Que legal. É muito gostoso poder participar isso com vocês. Conta um pouquinho da história aí, da trajetória nos países que você já passou, serviu como missionária, né? Alguns povos que você já serviu. Sim, já estamos há 16 anos com a PMT, Agência Presbiteriana de Missões Transculturais. E o primeiro apelo foi o Senegal, onde abordamos povos muçulmanos. Foi um trabalho muito bom também de saber, são muitas etnias, a primeira língua deles é o Wolof, depois é o francês, então tive facilidade porque também falo francês, e trabalhamos com eles, segundo as etnias, sabendo as individualidades de cada uma, né? Povos Serer, Pular, Mandinga, e vai, são mais de 30 povos, com línguas distintas, né? Não dialetos. Então, nesse sentido, a gente trabalhava, então, que material, qual a língua, né? Segundo a língua deles, para se dar a Bíblia, para estar explicando do amor de Deus a eles.
E também Depois, do lado, né? Também faziam incursões. também né? incursões à Guiné-Bissau, também com a profissão, que é uma ferramenta, como dentista, uma ferramenta que Deus nos deu, né, de atender povos isolados, porque em abril, mês das águas, eles ficam isolados mesmo. Então, a necessidade de atender as emergências, né? Então, fui para lá no mês de abril para atender em aldeias que ficam umas 8 horas da capital, Bissau. Povos animistas, né? Povo bijagós. Então, foi muito bonito. Milagres também lá nessa ilha de uma criança de 5 anos, onde Deus colocou osso mandibular aqui na mandíbula, no malar, que ia haver comunicação buco-sinusal. Então, Deus fez esse milagre constatado no raio-x, né? Depois fui embora e fui constatado que havia osso naquele lugar, que ele tinha perdido um pedaço do osso. Uau. Então, E depois Deus do faz Senegal, a todo instante. Depois, rumo ao Senegal, né? E voltava a Guiné-Bissau e Senegal. Aí depois a gente alcançou os nepaleses, né? Nepal, um país pequenininho entre a China e a Índia, e povos hinduístas. O projeto era para um lugar chamado Paqueribas, isolado nas montanhas lá, que a gente olha para o céu, tá perto do Himalaia, o Queixanchunga, outra montanha muito alta, mas não podemos ficar lá devido à documentação, né? Povos hinduístas, eles ficam de olhos em missionários, então a gente teve que se deslocar para a capital e estar ali na capital trabalhando, ali usando o inglês também. Aí você... Depois do Nepal, em 2015, com a chegada num grande terremoto de 7,9 na escala Richter. Que você estava lá nessa época, né? Daquele terremoto. Aí dormimos na rua uns 20 dias, debaixo de banco, em praças, onde tem tenda armada, você entra embaixo e não sabe nem com que você está dormindo, né? Uau. E só barulho, assim, de aviões enormes da China, da Índia, vindo. Você não sabia se era casa caindo, sobradões antigos, ou se eram aviões chegando, né? E então aí eu não estava bem, porque socorria também enfermos no hospital para levar comida para eles. Nesse hospital, muita gente de perna, tudo quebrado. Falei, mas por que será isso, né? Mas é porque são ruas estreitinhas, a capital, Katmandu. Então dá muito choque de motos, né? Então, muita gente de perna quebrada, mas havia necessidade de se levar alimentos. Então eu estava na casinha, uma casinha antiga que eu morava, fazendo, e vinha aquele apito, né? De um aparelhinho que consta que está vindo o terremoto. Então, você vai, desliga, fazendo mingau de aveia para os doentes. Então, você vai correndo, desliga, dispara o coração, taquicardia, desceu uma escadona de ferro correndo para estar em lugar sem teto, para não cair na cabeça. Aí, depois de uns 20 dias, eu estava meio fraca, debilitada, né, sem comer direito. Aí, voltei ao Brasil. Voltei, apliquei o projeto com nossos indígenas também, na Missão Kaiowá, lá por 3 anos, ficamos ali, evangelizando e percorrendo as aldeias ali, tudo, as casinhas deles, né? Orando todos os dias, evangelizando. Foi muito bonito também. Ai, que bom. Então, você que está aqui, espero que você tenha já um gostinho de querer conhecer um pouquinho mais. São experiências riquíssimas. Muita história. E muita história. E nós, então, vamos conhecer um pouquinho mais o que levou vocês a trabalhar com imigrantes aqui em São Paulo. Então, quando nós voltamos ao Brasil, nós estávamos orando para ver como Deus dirigia as coisas, né? E, obviamente, a gente seguia as notícias, havia o grande movimento de imigrantes que estavam chegando ao Brasil. O Brasil estava oferecendo uma certa condição para eles, né? Então, o Brasil é um país que acolhe bastante os imigrantes. E também percebemos que existem poucos trabalhos missionários feitos com os imigrantes de uma forma geral e especificamente, no nosso caso, com os imigrantes hispanos. Foi então que a gente conversou com a PMT e a PMT aprovou que a gente fizesse uma pesquisa. Nós começamos a fazer uma pesquisa na Zona Norte, no Centro e na Zona Leste para ver a quantidade de pessoas que havia em cada um desses lugares para, possivelmente, então, elaborar o projeto e lançar o desafio de plantar uma igreja entre eles. E passamos aí alguns meses indo na Zona Norte, na zona Centro de São Paulo e depois na Zona Leste.
E, graças a Deus, as conclusões foi que a Zona Leste era o melhor lugar, porque havia uma grande quantidade. O que a gente sabe é que existem imigrantes no Brasil hoje de 163 países. Né? Então, o Brasil acolhe muita gente. Né? Obviamente, existe assim, países com maior quantidade em presença, né? E países com menos presença. Então, mas existe um volume muito grande. Então, percebemos aqui no caso dos imigrantes, como eu e minha esposa trabalhamos muitos anos no Peru, já tínhamos um domínio da língua, do espanhol, né? E tivemos a oportunidade também de servir em vários países da América Latina. Então, decidimos apresentar o projeto para a PMT de alcançar os imigrantes na Zona Leste, porque a Zona Leste é um lugar interessante, é quase um país, né? Tem mais de 4,7 milhões de habitantes, mas os imigrantes que estão chegando lá, o número específico é muito difícil, porque nem as embaixadas, nem os consulados conseguem ter um controle migratório, porque muitos entram de forma ilegal ou depois que vencem os vistos, né, deles de residência, não renovam facilmente. Então, os números não são assim claros, mas sabe que a Zona Leste tem mais de 30 mil imigrantes, né? E durante o ano 2015 e 2019 entraram mais de 800 mil imigrantes em São Paulo. E desses, mais de 400 ficaram realmente na cidade de São Paulo. Então, se você anda pela Zona Leste, Zona Centro e Zona Norte, é muito, muito, muito comum você cruzar com os imigrantes hispanos nas ruas, né? O problema é que às vezes as pessoas generalizam, não chamam todos os imigrantes hispanos de bolivianos, né? Mas nós temos bolivianos, venezuelanos, temos paraguaios, temos colombianos, peruanos, cubanos, né? Que inclusive os números mais altos de entrada no Brasil nos últimos 2 anos foi venezuelanos, cubanos e haitianos, né? São os números mais expressivos. E hoje então nós decidimos, Deus dirigiu para que fizéssemos o projeto, foi aprovado, né, em 2018, começamos em abril de 2019 para iniciar o projeto ali na Zona Leste de São Paulo. Kênia, e você acha que é importante um preparo transcultural de missionários para trabalhar, e por que plantar uma igreja entre os imigrantes, sendo que temos muitas igrejas de brasileiros? Então, eu acho que é muito importante, sim, igual você tinha feito a pergunta agora, assim, por que trabalhar com eles, né? Na verdade, é que nós, no nosso caso, fomos também imigrantes no Peru durante 22 anos e o nosso foco é realmente o imigrante hispano, né? Trabalhar com eles. É importante, por quê? Porque aqui, eles estão aqui, eles agora já são um número assim, muito alto, né? Que está chegando, não, como o Jairo falou, não só de bolivianos, mas de vários países que falam espanhol. E o que nós vemos é o seguinte, Deus está trazendo eles e colocando no nosso meio. Eles estão aqui no nosso meio, ao nosso lado. E como muitos comentam, onde você vai, você encontra com um imigrante hispano, né? E todos pensam que é da Bolívia. Mas eles estão aqui, diante de nós, no nosso meio. E, então, essa é a nossa tarefa, de poder, então, transpassar essa cultura, porque são culturas diferentes, chegar até eles com a mensagem do Evangelho. Ou seja, eles estão aqui do nosso lado e nós temos, então, essa facilidade de poder alcançá-los. Não precisa mais de ir até lá, se eles estão aqui, né? E esse número tão crescente deles. É importante uma igreja entre eles? Claro que sim, todos necessitam, né? E, nesse caso, a igreja que nós estamos começando ali, plantando, se chama Igreja Presbiteriana Hispana. Usando assim, uma igreja onde eles vão escutar o idioma deles, onde eles vão ver um pouco da cultura deles, onde eles vão poder se sentir em casa, mesmo que sejam países diferentes. Mas ele vai chegar ali e vai encontrar essa acolhida, esse refúgio, nesse sentido que nós estamos com esse projeto ali na Zona Leste, para que ele se sinta em casa, se sinta acolhido e possa, de verdade, ser ele, né? E sentir um pouquinho disso, do seu país, da sua cultura, mesmo estando aqui no Brasil. E é importante um preparo para um missionário que quer trabalhar nesse contexto, fazer um preparo transcultural, ou qualquer pessoa da igreja pode desenvolver um projeto nesse sentido?
Não, então, é importante a ajuda de voluntários. Voluntários não é um missionário de tempo integral, porque ele vai ali dar um tempinho dele e volta. Mas o missionário precisa de ter um preparo transcultural, sim. É muito importante, porque é outra cultura, outra língua, outros costumes. E achar porque são nossos vizinhos, é tudo igual, tudo parecido, não é. Ou porque estão aqui, eles têm que se adaptar ao nosso... à cultura brasileira, né? Então, ou eles têm... Não, eles estão aqui. A gente já escutou muito isso, Sim. né? Eles estão aqui, então por que eles não aprendem, não fazem igual que nós? Porque eles não são brasileiros, eles são hispanos, né? E além disso, por exemplo, assim... há muita dificuldade para que ele também aprenda o português. Então, nós vamos esperar, quando ele aprender o português, então ele vai se adaptar a uma igreja brasileira? Não, nós estamos perdendo vidas, pessoas que estão aqui ao nosso lado, e a nossa tarefa como cristãos é poder conhecer a sua cultura, aprender a sua cultura, entender a sua cultura, através dessa preparação e alcançá-los. Se Deus colocou ao nosso lado, nós vamos esperar que eles aprendam a nossa cultura? Não, nós temos que aprender a deles e alcançar. Sim, e como vocês falaram, nessa experiência de vocês terem sido imigrantes em outra cultura, ter passado por todo esse processo, vocês sabem melhor do que ninguém como é difícil chegar em outra cultura, em outro país, em uma outra língua, e você não ter nada ali que seja da sua cultura, né? Então, como você falou, acaba sendo um refúgio para eles falar, uau, tem uma igreja aqui que fala a minha língua, tipo... Isso gera curiosidade, gera aproximação, gera uma conexão com eles, né? Eles não se sentem tão perdidos, porque por mais que eles estão no Brasil, eles acabam convivendo entre eles e a aprendizado de língua é muito difícil, né? É verdade. Então, é isso que vocês falaram, é muito... Isso é bem certo, porque a Emma, que é paraguaia, ela sabe, né? Que existem muitas armadilhas de uma língua muito próxima da outra. Então, a pessoa vai escutar as mesmas palavras, por exemplo, mas os significados são outros, né? Então, um imigrante hispano que entra numa igreja de brasileiros e escuta o pastor falar, ou quem estiver dirigindo, pregando, ele vai escutar uma série de palavras que, para a cabeça dele, ele vai tomar um significado muito diferente. Às vezes, aquela palavra que o pastor fala, pode ser uma grosseria, pode ser uma palavra que na língua dele que não tem o mesmo significado para nós. Às vezes, eu já conversei com eles, né? Eles falam, escutando os brasileiros, né? Palavras que para eles é uma piada. Então, o pastor pode falar alguma coisa, o dirigente pode falar alguma coisa que, na verdade, ele vai entender como uma piada, ou como um palavrão, né? E aí ele vai começar a rir. Então, ele não vai entender a mensagem realmente, talvez nem os 50%, nem os 60%, 70%. E isso também faz a questão do isolamento. A pessoa acaba se isolando dentro da igreja, porque ela não consegue comunicar, ela se fecha ali. Por isso que muitos imigrantes hispanos, e com certeza os outros grupos, eles acabam formando a sua pequena comunidade em algum lugar. Verdade. Porque eles não se comunicam bem com os brasileiros e os brasileiros não se comunicam bem com eles. E quando a gente, então, trata de nos inserir na cultura deles, é muito melhor, porque eles vão nos receber, mesmo eles estando no Brasil, eles nos vão receber ali, eles vão abrir as portas. Verdade. E à medida que eles abrirem as portas, fica mais fácil da gente poder entrar. E como a Kenia falou, se você tem um pouco de preparação, então você vai conseguir observar um pouco melhor as coisas. Isso. Saber que não é só outra língua, né? Não. É outra cultura, outra forma de pensar. E eu acho que, levando para refugiados, né? Isso é um pouco mais forte ainda, né, Rosa? Se compartilhar o evangelho com lugares e pessoas de outra cultura, por exemplo, culturas orientais, que daí sim é um pensamento completamente diferente do pensamento ocidental, né? E um pouquinho daquilo que a Kenia falou, né? Essa oportunidade de compartilhar o evangelho, principalmente com pessoas talvez de países fechados, que a gente como missionário não consegue entrar nesses países, e Deus está mandando eles aqui para o nosso lado, como essa porta aberta para a gente evangelizar, né? E essa questão dos refugiados, né? Que tem um perfil diferente. Os imigrantes, eles já vêm com o objetivo, provavelmente, de se radicar no Brasil, de morar aqui e buscar condições de vida, né? O caso do refugiado já é um pouco diferente, né? O Brasil, ele é conhecido como um país que acolhe os refugiados, mas os refugiados têm o objetivo de seguir para outros países, né? Então, é um país de trânsito. É um país de trânsito apenas. E a gente tem visto essa questão dos refugiados morarem por um tempo aqui até conseguir um jeito, uma maneira de seguir para outro país. E vale a pena, Rosa? Também você acha que vale a pena
você que está trabalhando mais de perto com esse perfil de pessoas, como é que é trabalhar com eles? Bem, a gente se desloca, vai até o aeroporto, você vê inúmeros lá, mas já tem os distintos que são designados para ficar naquele local, na ONG Aprisco, onde eles vão ficar por um tempo, aprender a língua, mas a gente já recebe, assim, abraçando. É um amor muito grande, é uma paixão foi para mim trabalhar com eles, no sentido de acolher, de estar cerceando, amparando, ouvindo, participando das suas fragilidades, né? E tendo empatia e amando a eles como Jesus amou. Porque o refugiado é diferente do imigrante nesse sentido. Ele vem para cá sem nada, sem rumo, né? E às vezes sem opção, né? Às vezes não é que... Porque, por exemplo, o imigrante muitas vezes escolhe um país para ir para lá para ter uma vida melhor. O refugiado muitas vezes não, é falta de opção e ele está aqui obrigado. Por isso que muitas vezes é essa questão de transição, né? Ele não quer voltar, muitas vezes ele quer voltar para o país dele ou quer ir para outro país, não quer ficar aqui, né? Então tem esse perfil também, né? Tendo em vista a chegada do sistema Talibã, né, que antes eles estavam todos na mão de americanos, eram empregados, então eles se viram obrigados a sair, aqueles que têm certa situação financeira. Então a gente tem recebido, são engenheiros, são cineastas, gente que teve condições de sair, mas aqui eles se assustam, porque eles são, quando encontram cristãos, eles são muito bem abraçados, protegidos em todas as áreas. Então a gente se importa com eles, o que está sentindo, por exemplo, durante uma aula, você vê alguém chorando e perguntar, um chega e fala, eu matei tantos, a outra fala, ai, que saudade dos meus vestidos, do luxo que eu tinha, né? E a gente está sentindo, se colocando no lugar deles, tendo essa empatia, né, de abraçar totalmente. É lindo o trabalho. E eles são compreensivos. E na aula, a gente começa, por exemplo, a aula de português. Então, a gente começa, vamos orar. Aí eles aceitam, uma boa nossa oração do nosso Deus, né? Porque geralmente eles são muçulmanos mesmo. São muçulmanos. Né? E se você chega e fala, e agora, você pode orar? Eles falam, não, a gente tem horário para orar. Mas eles respeitam muito bem e é uma amizade muito, muito boa. Por exemplo, a gente não fala a língua deles, né? Aqueles que moram em capital, assim, tem o domínio do inglês, a gente pode trocar, dar aula nesse sentido, usando a língua do inglês. Mas aí se é um pastum ou uma outra origem, né, da língua deles, uma outra língua, vamos dizer assim, aí você não fala, mas aí tem aqueles que falam, então um ajuda o outro, né, aqueles que estão mais centrados no inglês, ajudam, traduzem durante a aula, quer dizer... E a gente se vê num ponto de estar abraçando de tal forma que a gente sente no reino espiritual de você de a gente estar falando a mesma língua, porque o nosso Deus faz a diferença, vai mudar a vida deles. Então, a gente confia piamente. Então, é uma amizade muito bonita. E também, durante as aulas, de estar se inteirando dos costumes deles, do que eles fazem. Por exemplo, você está dando aula de cores. Então, notei que uma tinha um anel com 4 pedras diferentes, cores diferentes. Então, você vai lá ensinar sobre cores. Aí ela adiantou, não, meu pai lá tem mineração de pedras, né? Que era uma ametista. Então, aí fui pesquisar ametista. Aqui a nossa no Brasil vale mais do que a deles, né? Mas a gente dá valor às coisas deles conforme a região. Ou, por exemplo, você está com um mapa, você está falando da Amazônia, então você vai falar do Pará. Aí eu levava castanha, eles comiam, né? Ou da Bahia, então é o cacau, conforme os estados diferentes. E engolir, a gente assimilar, a gente aprende muito com eles também. De estar assimilando a cultura deles, os costumes, a comida, a alimentação, né? É isso, é uma troca muito boa, muito gostosa. Que bom, né? Então, essa troca que você está falando, né? A gente também aprende com eles, aí você também, quem trabalha com eles, quem dá assistência. E vale a pena, mesmo eles tendo outro destino de origem, ter esse projeto de acolher eles? Vale a pena muito, porque eles ouvem, eles veem que eles estão na mão de um povo diferente, né? Que estão sendo amados nas suas necessidades. É uma ferida, é uma massagem no corpo, é levar num dentista, é levar num oftalmologista, conseguir consulta. A outra não engravida, 7 anos, era muito cobrada lá, porque os muçulmanos têm que ter filhos, né? Então, graças a Deus, esse casalzinho está
Ela está grávida. Olha, né? que bem. Ela está grávida aqui no Brasil, 7 anos não engravidava, quis sair de lá do Afeganistão, foi para o Paquistão, porque eles teriam igreja, não tem igreja no Afeganistão. Eles teriam igreja e ela poderia fazer o tratamento, mas fez, não resolveu. Aqui no Brasil teve essa graça. Esse casal é o primeiro casal afegão missionários, eles foram consagrados missionários. Ele aceitou Jesus no campo, porque o pai, no meio de vários livros, recebeu uma Bíblia, o pai plantando cevada, trigo, e o Espírito Santo falou com ele, e ele se converteu, esse senhor. Então, o filho também se converteu, e lá não tem pastor, não tem igreja, então um batiza o outro, um fala de Jesus para o outro, essa troca. Então, a ideia agora houve uma parada na recepção deles que não são cristãos, né? Está sendo visto documentação junto à Polícia Federal para que sejam acolhidos cristãos, refugiados, perseguidos de outros países, da China, da África, dos países árabes, né? Então, esse projeto nós temos aqui em São Paulo, e se alguém está É interessado o único, e o começo, de trabalhar com esse projeto, é possível? Há mais de 3.000 pedidos já de cristãos refugiados perseguidos para entrar. Então, está fazendo essa documentação da Polícia Federal, né? Porque é uma ONG bem idônea já, a Prisco. Que bom. Então, depois entrar em contato aí para ver como é que faz, seria interessante, né? A ideia é que eles se preparem aqui no Brasil e tenham, olha o que está chegando para nós, para a PMT. Tem que ter professores chineses, que falam inglês, que falam chinês, para receber todo esse povo. Então, a ideia é que eles serem preparados aqui no Brasil e um dia, quando aprover o Senhor, eles voltarem aos seus países, serem pastores, serem missionários lá. Se nós não vamos, alguns missionários não vão, as portas estão abertas aqui no Brasil para os imigrantes, os refugiados, eles serem preparados. O privilégio da igreja brasileira, né? Sim. De a gente estar recebendo e amando esse povo. Verdade. E essa transição, né, como o refugiado tem esse perfil de transição, é uma grande oportunidade para que eles ouçam o evangelho e eles voltando para os seus países, e normalmente países fechados, eles sejam a luz de Cristo ali. Então, é uma grande oportunidade. Por isso que vale a pena trabalhar com esse povo, mesmo que eles fiquem aqui um pouco tempo, para que nesse pouco tempo eles ouçam o evangelho. E quem sabe Deus use a vida deles lá na frente como essa luz nesses países fechados, né? Muito bom. Vocês têm alguma experiência de muitas experiências, né? Claro, algumas vocês gostariam de compartilhar também algum resultado, o que aconteceu, porque já fazem pouco tempo, ainda 3 anos, mas alguma experiência que vocês viram do agir de Deus, do mover de Deus nesse trabalho que vocês estão realizando? Bom, uma coisa que eu falo assim que foi algo que Deus fez assim de uma forma tremenda, foi logo no início, né? Porque nós chegamos, aí tínhamos esse desafio de ir atrás deles, e como o Jairo falou, fomos para as feiras atrás dos imigrantes hispanos. E aí descobrimos que eles vão muito nas feiras no horário das promoções, da Shepa, né? Esse é o horário que eles saem para fazer as feiras deles. Então, nós vimos tantos deles ali naqueles horários de feiras, em algumas feiras que fomos. E aí, o que acontecia? Tentávamos falar com eles, eles sempre eram mais fechados, desconfiados. Mesmo que você se aproximava falando o idioma deles, sempre com aquela desconfiança, porque muitos não têm documento aqui. Então, alguns, eles têm medo de falar com qualquer pessoa, ou eles ficam desconfiados. E esse temor já passam para eles dentro das próprias oficinas de costura onde eles chegam. Não conversa com ninguém. É uma forma de controlá-los, falando isso. Não conversa porque tem pessoas aqui, tem a polícia que pode te levar, você está sem documento. Então, eles já têm esse temor. Então, por mais que tentávamos falar com eles, não estávamos conseguindo no início trazê-los até o local. Então, as primeiras reuniões que fizemos ali era o Jairo, eu e os filhos. Sim. Os primeiros cultos. E começamos assim. Até que um dia, como nesse local onde nós estamos ali no Cangaíba, existe a feira na porta, na mesma rua,
eu estava sentada e senti que Deus estava falando tão claro para nós, porque eu vi eles tentando comunicar com os brasileiros, e aí entra essa ideia, não, o espanhol é fácil de entender, todo mundo entende. E não é verdade, isso é uma mentira, né? Então, eles ali na feira tentando conversar, e o feirante tentando conversar com eles, e o feirante dizia, moranguitos, moranguitos. E ele não entendia Moranguito. Tudo ito. Fala espanhol, coloca ito, acabou. Isso. E eles pensam que falar português coloca inho em tudo, então tá tudo certo. Então aí eu falei, ele está falando fresa e o outro querendo entender morango, não vai entender. E aí veio aquela ideia, o curso de português. Olha. Vamos oferecer curso de português para eles. E aí foi, então, que conversamos, planejamos, fizemos volantes, propaganda e saímos oferecendo. Então, pouquíssimo tempo já tinha 40 alunos inscritos para começar o primeiro grupo. Só que nós tivemos que dividir, que só tínhamos 27 carteiras que haviam sido doadas. Então, fizemos 2 grupos. Foi assim, de ver essa necessidade que eles têm e ver que Deus nos dirigiu a isso. A partir desse momento, nas aulas de português, como a Rosa comentou, é o momento de você evangelizar, usando a estratégia de ensinar a língua, né? Então, também com oração. Uma parte para memorizar em português. Usávamos versículos da Bíblia. Uau. Foi assim que vieram os primeiros convertidos. E ser bem ousada no sentido de pregar o evangelho. A pessoa está necessitada, posso orar por você? Né? Você está tendo alguma dificuldade? Sim, olha, a gente dá aconselhamento. Vem aqui, tal dia, tal hora. E no dia desse aconselhamento, já fazer esse desafio. Você quer aceitar Jesus? Jesus é a solução do seu problema, para a sua dificuldade. E foi assim que a igreja começou a crescer. Os primeiros convertidos em convertia já começavam com o discipulado. Aí o discipulado pessoalmente. Os primeiros batizados começaram. Então, uma coisa que a gente observa, principalmente essa semana também Deus falou muito ao meu coração, é que nós, ali na nossa igreja, já tem um grupo de bolivianos, peruanos, cubanos, venezuelanos. Então, há diferença também entre as culturas, né? Os bolivianos e peruanos são mais sérios. Muitos vieram da região andina, da Cordilheira dos Andes. É uma região fria, o frio é forte. Então, as pessoas são mais caladas, mais tranquilas, falam pouco. Agora, os que vieram lá da região do Caribe, Venezuela, Cuba, com aquele calor, eles são mais faladores, eles são mais expressivos. É fácil de saber o que pensa, né? Eles estão prontos para poder compartilhar, falar das dificuldades com mais facilidade. Porque nós, os brasileiros, somos assim também, né? Então, essa semana, trabalhando com cubanos que são refugiados, inclusive alguns deles não podem mais voltar, porque já pediram refúgio, né? Sim. E aí, eles falando que eles estão aqui e são pessoas que têm profissão. Nós estamos lá com um médico, uma pessoa que é formada em música, mas, assim, falando do desejo de servir, vivendo em um lugar muito precário, mas estão dispostos, aquilo ali já está maravilhoso, aquilo ali está muito bom, e disposto a servir, a fazer o que seja, o que vier às suas mãos, mas com muita alegria e gozo. Isso, para mim, foi um renovo nesse sentido, né, de que Deus também está trazendo pessoas até nós, também, não só para que a gente ensine, mas que a gente também vai aprender muito com eles. Essa semana eu aprendi muito com essa família, porque foi uma semana de muito trabalho na igreja, e vi como eles estavam servindo ali, sentindo o maior prazer de estarem fazendo, sendo úteis, né? Pessoas necessitadas, pessoas que estão, vieram... Fora do seu contexto, fora do seu país. Então, não falam português ainda, mas, assim, pronto para fazer o que vier às suas mãos, e com muita alegria. Aquilo me animou tanto que eu falei, uau, né? Que legal. Pensam, é importante, né, Kleber? A gente às vezes tem um entendimento, o missionário vai lá para ensinar, para fazer. E quando a gente trabalha com as pessoas, né, a gente tem que entender também que Deus está ensinando a gente. Deus está ensinando. Tem coisas que nós precisamos aprender com os refugiados, com os imigrantes, com aqueles que Deus coloca ao nosso redor, né?
Algo que vem muito também no meu coração é o versículo que sempre o Deus lembrando o povo, falando: vocês também foram estrangeiros, são peregrinos, vocês também estiveram em terra estranha. Então, eu acho que é uma característica muito do cristão e deveria ser de toda a igreja cristã esse acolhimento daqueles que não são daquele povo, porque a gente, mais do que ninguém, deveria entender, porque a gente é forasteiro, a gente é peregrino, né? Então, e Deus sempre lembra isso na palavra. Então, eu acho que é algo que a gente aprende também trabalhando com refugiados e imigrantes, né? A gente tem que lembrar que é a soberania de Deus, né? Eu sempre falo para os imigrantes lá, não é você que quis mover-se, Deus que te ha movido, porque Deus tem um plano para a sua vida. Uma experiência das várias, obviamente, linda que a gente tem, é uma moça chamada Fabiana, por exemplo, né? Que ela veio para o Brasil, na cabeça dela, ela mesma fala, a cabeça dela veio para fazer dinheiro. Ela tem incluso o curso do Instituto de corte e costura, ela é profissional na área, ela veio fazer dinheiro. Só que quando chegou aqui, ela foi estudar português para a Quênia e, como que ele já mencionou, né, ora aqui, fala ali, dá um jeitinho aqui, aproxima lá, né? Então foi uma das primeiras convertidas, a primeira batizada e a primeira que está terminando o CPO lá no Instituto Bel, preparando para ser uma missionária, né? Então é uma trajetória linda, né, de todo esse movimento que Deus fez. Ela hoje é professora da escola dominical, canta no grupo de louvor, é discipuladora, enfim, tá refazendo a nossa oficina de corte e costura. Que legal. Né? Então, e tem uma vantagem muito grande, né? Como já foi falado, o imigrante, quando se converte, se ele tem um chamado, como o caso dela, que expressa e demonstra com a vida, ela pode voltar para o campo dela, por exemplo, na Bolívia, por exemplo, se for o caso, né? E ela já tem uma vantagem sobre os brasileiros. Ela já fala a língua local, ela fala o espanhol e fala quechua, né? Então, ela pode ir para um campo lá que, se um brasileiro fosse inserido, ele vai demorar um tempo para aprender espanhol e vai demorar um tempo ainda mais longo para aprender o quechua, que é uma língua difícil, não é uma língua fácil, né? E ela já sabe os dois, domina os dois e poderia ir tranquilamente fazer isso. Então, quando um imigrante se converte, vamos dizer assim que o trabalho, o futuro, preparação de um missionário, ele vai ficar pela metade, né? Porque todo aquele tempo que tomaria de aculturar-se no campo, onde ele, se for no país de sua procedência, ele já tem isso no coração. Então, aqui essa pessoa só teve tempo foi o mover de Deus para que ela conhecesse Jesus, crescesse na fé, se preparasse, e agora pode ir porque ela não vai ter dificuldade de voltar a ser inserida na sua própria cultura, né? Então, o trabalho com estrangeiros é muito importante por isso, né? Quem sabe no futuro, muitos desses estrangeiros realmente vão a trabalhar para auxiliar missionários brasileiros, ou brasileiros vão trabalhar com eles nos campos que estão, e vai viabilizar muito a plantação de novas igrejas, porque estará sendo plantado incluso pelo próprio nacional. E não tem problema com documentação também, porque ele é do país, então ele volta e ele consegue livremente lá. Exatamente. Inclusive, aqui, ela deve ter um trânsito mais fluido, mais sem muitas barreiras, né? Porque ela mesmo deve conversar e as pessoas que são hispanas também têm uma maior afinidade com ela, né? Porque fala a língua, porque entende como que a pessoa pensa, né? Então, esses imigrantes que estão chegando na igreja, agora nós estamos trabalhando bastante na questão do discipulado, na questão do testemunho, né? Porque a gente entende que é muito mais provável de que eles consigam alcançar os seus iguais, né? Mais do que nós. Mesmo que nós tratamos de inserir-nos, né, através, por exemplo, curso de português, a gente tem lá o curso de eletricista, tem curso de música, curso de computação. Tentamos fazer várias coisas para que as pessoas, se elas não têm, possam adquirir habilidade. E incluso abrir oportunidade de algum tipo de trabalho para eles, né? E através dessas coisas, as pessoas têm chegado, podem ser evangelizadas e a gente consegue entrar assim, nas casas, no companheirismo. E isso, outra coisa muito boa, é que isso traz uma boa imagem para a igreja. Se a imagem que as pessoas têm
do trabalho é uma boa imagem de uma igreja que está ali servindo a comunidade. É isso que eu queria entrar aqui nessa pergunta, que vocês dessem algumas dicas práticas para como as igrejas podem receber melhor e acolher melhor esses refugiados e imigrantes aqui no Brasil. Agora, dicas para a igreja mesmo, né? Não uma igreja específica ou missionário específico, mas como as igrejas brasileiras podem, uma dica prática, assim, fácil, para como receber melhor, como acolher melhor, demonstrando esse amor cristão, né? Como uma ponte para alcançar esse povo que está entre a gente. Acolhendo, abraçando, visitando, fazer. É muito importante começar das coisas pequenininhas e ser sensível para ver a necessidade deles, entender, fazer o possível para entender a ideia deles, né? É ir lá e aos pouquinhos vir trazendo tal, tomar um chá com eles, né? Dar importância ao chá deles, se é o chá verde, se é o chá mato, o que eles têm lá na terra deles, né? É se interessar pelas coisas deles, é saber quem ele é, como ele é, o que ele fazia lá, abraçar, abrir as portas e estar em oração sempre, como ela falou, devemos estar orando com eles, né? Você precisa de uma oração, vamos orar, né? É amar esse povo, é pedir entendimento e estratégia do Espírito Santo para a gente estar cerceando eles, né? Abraçando a Igreja do Senhor. É um privilégio mesmo, como eu já falei, da Igreja do Senhor acolher esse povo, né? É um privilégio muito grande. E cabe a nós brasileiros, Igreja brasileira, fazer isso, porque... Eles vieram para cá, né? Então, por quê? Tem um motivo. Deus Jesus tem também um plano. foi refugiado, a gente vê, né? Exemplos bíblicos. Jesus foi refugiado, o povo de Israel foi imigrante no cativeiro da Babilônia. Como você falou, Kleber, nós somos forasteiros, a nossa terra não é aqui. A gente tem que passar esse sentido de estar abraçando aqueles que Deus escolhe, os escolhidos por Deus, e de estar caminhando com eles, inserindo na cultura nossa, né, respeitando a deles, nesse sentido, então. Como fala em Levítico 19, 33 e 34. Se o estrangeiro peregrinar na vossa terra, não oprimireis. Como natural será entre vós o estrangeiro que peregrina convosco. Amá-lo-eis como a vós mesmos, pois estrangeiros fostes na terra do Egito. Eu sou o Senhor vosso Deus. Amém. É abraçar... portas abertas no nosso Brasil, do amor grande que Deus coloca nos nossos corações para estar transmitindo eles. E ter esse entendimento, acho que o Jairo falou, é chave, né? Eles não estão aqui porque eles querem. Às vezes a ideia deles é que eles querem estar aqui, mas a gente precisa entender que Deus é soberano e Ele está movimentando isso com um propósito, que o propósito é ele ser conhecido no meio deste povo. E esse movimento, ele é global, né? Nós vemos que, assim como vêm para cá os imigrantes, também os brasileiros migram para outro lugar e de outros países. Hoje, esse mundo globalizado parece que está derrubando barreiras e as culturas estão se misturando tudo. Verdade. Cada vez mais há uma interação, né, dessas culturas. Como, por exemplo, um discipulado ensinando a Bíblia para eles, né? Você pegar cada palavra, é demorado, porque um versículo demora muito. Você vai ver, analisar a palavra, se é substantivo, se é adjetivo, se é advérbio, qual a entonação, qual o sentido, como o cantado do português brasileiro, não do Portugal. Cada palavrinha e o sentido bíblico, né? O que é aquilo no todo, depois de você esmiuçou cada palavrinha, o sentido todo na palavra de Deus. Então, é a palavra que vai transformar. Usar a Bíblia como ferramenta para ensinar português, né? Vocês têm alguma dica prática também para as igrejas? Então, eu diria assim, as igrejas têm que ver o imigrante como uma pessoa que Deus está movendo, né? E que Deus tem que mover o nosso coração, entender que aquela pessoa, por mais simples, por mais necessidade que ela tenha, ela é uma pessoa por quem Jesus morreu, né? Nós temos que ver igual, como se fosse como foi falado, como um nacional. E aí, então, nós nos mobilizar para entender quais são as necessidades específicas dessa pessoa. Normalmente, o imigrante que está chegando, ou refugiado principalmente, ele precisa de um lugar para ficar. Então, tem muita igreja que talvez tenha espaços até ali
vazios, que pode fazer uma pequena casinha, um mini apartamento, 2 mini apartamentos, para as pessoas ficarem somente, às vezes, o tempo necessário dela fazer a documentação, dela conseguir as primeiras coisas. Por quê? Se a pessoa vai tentar alugar uma casa, é muito difícil. Já para o brasileiro é difícil, para o imigrante é pior ainda, porque a maioria dos documentos, ou as coisas que uma imobiliária pede, nenhum imigrante tem, como comprovação de renda, comprovação de residência, né? 3 comprovantes de salários. Com documentos mínimos para a gente, mas para eles... Para eles não têm. Então, às vezes, o imigrante só precisa de um lugar para ficar por alguns meses, para se começar. Alguns chegam, por exemplo, até com dinheiro para pagar os 3 meses de aluguel e não conseguem alugar porque não tem esses pequenos documentos. Então, preparar uma casa para eles. Ver na igreja, por exemplo, pessoas que falam outro idioma, seja inglês, espanhol, incentivar o aprendizado, porque o imigrante que chega, seja hispano ou de outra língua, ele não entende. Então precisa que alguém fale. Ter, por exemplo, alguém com o mínimo de informação. Qual o primeiro passo? O primeiro passo para o imigrante é fazer o CPF, né? Para que, a partir do CPF, que vai fazer para toda a família, que só tem que agendar no site da Receita Federal. Então, a pessoa fazendo o CPF, ele já consegue fazer o cartão do SUS, já consegue matricular as crianças na escola, já consegue fazer o registro no CRAE, já faz várias coisas, e daí agendar na Polícia Federal. Então, são os pequenos passos básicos que a igreja pode auxiliar a pessoa para que ela dê os seus primeiros passos. E criar um espaço para a pessoa participar do culto, com um tradutor de preferência, porque as pessoas não entendem o que está falando. Se puder ter um culto específico para eles, um horário específico, melhor. E se souber de algum trabalho próximo de alguma igreja, encomendá-los que vão para lá, já que talvez a igreja não possa oferecer esse espaço, não tem um tradutor, etc. Então, tentar colocar em contato com alguém que está fazendo, porque vai ter um espaço e um ambiente para que eles possam viver em comunidade, né? Como igreja também. Verdade. Uma coisa assim que também devemos observar é que nem todo imigrante ele é assim uma pessoa sem estudo ou simples, porque as pessoas têm essa ideia, porque chegou aqui, é uma pessoa que está necessitando da nossa ajuda e já vê a pessoa dessa forma, né? Como se nós fôssemos superiores. Pero muitos vieram, são pessoas profissionais, que têm seus ou seja, tinham uma vida de classe média até alta no país, mas tiveram que sair. E agora estão aqui. Igual no caso que eu falei, essa família, uma família que chegou. Tem médicos, tem pessoas estudadas. E eles têm também os sonhos e os planos deles. O que acontece? Como que nós, como igreja, podemos ajudá-los? Dando todo esse apoio que o Jairo falou. Mas, ao mesmo tempo, olha, não tendo nenhum rechaço contra essas pessoas, contra o imigrante. Porque, por mais que falamos, não, nós amamos e queremos ajudar, mas há aquele rechaço. Há uma linguagem corporal. E muitas vezes eles não encontram espaço nas nossas igrejas por causa disso, porque eles ficam isolados. Automaticamente, eles são isolados. E não deveria isso acontecer. Então, uma vez nos perguntaram, por que vocês têm que alcançar os imigrantes hispanos? Pastores que nos falaram isso. Me convença de alcançar os imigrantes hispanos. Isso nos deixou muito triste. Eu falei, não temos o que convencer. O Espírito Santo já nos convenceu disso, né? Já está claro na palavra de Deus. Então, romper essas barreiras. Isso é muito importante para que a gente possa chegar com a mensagem que Deus colocou em nós para ajudar o nosso vizinho que é imigrante. E eu creio que também pensando nisso, primeiro a gente precisa enxergar que eles estão aqui. Tem muita gente que não enxerga, não quer enxergar. E segundo, talvez não só esse projeto, nós estamos falando aqui de um projeto da Igreja Hispana e também o projeto da Rosa, mas a gente tem que criar espaços nas nossas igrejas, possibilidades de fazer também, desenvolver um trabalho com imigrantes. E se alguém quiser fazer na sua igreja, sabe que no seu bairro tem imigrantes,
entra em contato com a PMT, entra em contato com a gente. Daqui a pouco nós vamos dar o endereço para que talvez você saiba como começar um estudo bíblico, um discipulado, um acolhimento, como acolher. Porque às vezes talvez tem igrejas ou pessoas que estão nos ouvindo que não sabem como começar. É isso que o Jair falou, né? Esse passo a passo simples. Primeiro ele precisa disso. Então, né? Entre em contato com a gente, entre em contato com os missionários para que a gente possa dar esse apoio para que a sua igreja seja mais acolhedora e possa acolher e apoiar melhor aqueles que estão entre nós. E se você quer conhecer, né, de perto como eles são, conviver com eles um pouquinho, venha nos visitar ali, né? Nós estamos aqui na Zona Leste. Você vai ter uma experiência transcultural aqui dentro do Brasil. Só ir até o bairro Cangaíba e ali todos os nossos cultos é feito em espanhol e respeitamos, valorizamos essa diferença de cultura que existe ali no nosso meio, por ser países diferentes. E também na Aprisco, né? As pessoas podem visitar lá, os refugiados, tem um lugar de acolhimento. Fica o local em Rio Grande da Serra, no final da CPTM. Isso, um bom aqui em passeio, São Paulo. passa estrada de mata, terra, chega, precisa muito voluntários, doações também. Vão visitar lá, Cláudia e o Edson, que são os líderes lá. Ótimas pessoas, já tem acolhido muitos refugiados. Eu vou deixar aqui então só o link, né, apmt.org.br, vai lá em missionários, aí você pode pesquisar por Rosa ou Jairo e Kênia, e lá você vai ter o contato deles, telefone, e-mail, projeto, e sabe, então poder entrar em contato, saber como você pode participar daquilo que Deus está fazendo entre refugiados e imigrantes. O tempo voa, né, cara, Clever, né? A gente tem ainda muita coisa a gostaria de falar, mas deixa uma mensagem para as igrejas, para as pessoas que despertaram o interesse de querer conhecer um pouquinho mais. E talvez alguns voluntários que queiram fazer esse tipo de apoio, né, ao trabalho, ou até um missionário, alguém que quer se preparar melhor para servir melhor. Então, nós já foi falado como pode localizar na página da PMT. A igreja pode fazer muito. Por exemplo, essa família que chegou, que Kênia estava mencionando, que é de Cuba, nós tivemos 2 meses trabalhando. Antes eles chegassem em São Paulo, eles estavam em Taguatinga. Nós tivemos 2 meses trabalhando, preparando, juntando todas as coisas que eles iam precisar para cá: geladeira, fogão, armários, cama. Quando eles chegaram, praticamente só tiveram... ajudou a encontrar a casa, né, que alugou com uma pessoa diretamente, porque as imobiliárias não queriam alugar, mas eles praticamente já entraram numa casa quase que 100% mobiliada e praticamente todos os móveis foram doados por irmãos da igreja presbiteriana do Brasil, né? Então eles já entraram assim, já chegaram assim, uau, né? Ficaram impressionados, até a hora ainda estão impressionados. Então, esse trabalho já foi feito várias vezes, já tivemos oportunidade de mobiliar várias casas. Então, a igreja pode fazer mais, pode dar um pouco mais de si e tem feito. Então, convidamos para que conheça o trabalho, pode entrar em contato conosco e a gente também tem os voluntários que servem, né? Que servem, como exemplo, temos professor de computação, que é da Igreja Presbiteriana da Vila Mariana, tínhamos um professor de elétrica, né? Que é da Igreja Presbiteriana Bom Pastor, na Zona Leste, enfim, e temos outro professor que está ensinando agora. Se você quiser ensinar alguma coisa, há oportunidade, principalmente no curso de computação, temos um laboratório montado, né? Pode dar aula de manhã, de tarde e à noite, os 5 dias da semana. Então tem muito trabalho para ser feito. Tem gente para tem aluno e está faltando professor. Isso. Então vamos aí, ó, um convite aí. Você que está na igreja e fala assim, não sei o que eu vou fazer, que aqui todo já tem, cada um já está fazendo e não tem um lugar. Aqui tem um lugar. Principalmente professor na área de música, né? Violão, principalmente. Nós temos pessoas que estão ensinando, mas principalmente quem toca violão, pode dar aula de violão popular, tem muito aluno buscando, então seria uma tremenda ajuda, você vai trabalhar, vai fazer um bom trabalho. Que legal. Rosa, uma palavra final, desafio. Então, o desafio é amar essas pessoas, receber, lá a ONG está aberta para também receber doações, o que sobrou da sua construção aí, eles vão buscar tijolos, areia, cimento, ferro. Eles estão ampliando atualmente com vários quartos para receber missionários que vão receber esses refugiados que estarão vindo, né? Então, atualmente tem já chalés lá, todos feitos com materiais de doação,
todo mundo pode visitar, aberto a igrejas, a retiros, a encontros, né, de outras igrejas, na ONG Aprisco, lá em Rio Grande da Serra. É só agendar, né? E para fechar, então, fala dessa campanha para a aquisição do local próprio aí. Então, estamos na campanha do Metro Missionário. A igreja estamos em processo de organização e parte do processo é ter um local próprio ou condições de se autossustentar. Estamos orando Já tem presbíteros, né, ordenados? Temos diáconos ordenados Diáconos. e presbíteros em via de preparo para ser ordenados, né? E a outra questão é a questão do local próprio que a igreja precisa. Então, se você pode ajudar, entre em contato conosco. Nós estamos fazendo a campanha do Metro Missionário. Cada metro é R$1.000. Você pode pagar direto em 10 vezes. Até em 10 vezes. Ou em uma até vez. 10. O importante é que você se comprometa e esse fundo está sendo feito para esse benefício do compra local também aprovado pela PMT. Deus abençoe vocês e muito obrigado pela presença de vocês. E você também que nos acompanhou, se você gostou deste bate-papo aqui, você pode também compartilhar com outros irmãos para que também possam entender um pouquinho mais sobre o trabalho com os imigrantes. Muito obrigado pela sua presença e até o próximo programa.